Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia! Pode tomar seu assento. Amém. João 9:4. João capítulo 9:4, segundo escreveu João. Glória! Nós estamos olhando esse texto, um texto muito importante, tem sido muito conhecido daqueles que gostam de degustar o livro sagrado da Bíblia, aqueles que têm intimidade Glória! com a Bíblia, Aleluia! têm intimidade com Deus. Não é simplesmente escutar um corinho de fogo e... Não. Ter intimidade com Deus é simplesmente ter uma visão ou entregar uma profecia. Ter intimidade com Deus é quando nós estamos assentados, deitados, descansando. Deus nos incomoda de uma tal forma e nos desperta para falar com Ele. Glória! E eu passando por esse texto, eu estava analisando este homem que nasceu cego e a sua cegueira, desde a sua madre e da sua mãe, nascendo cego, houve um conflito de confusão e de discussão. Por quê? Porque era nascido já deficiente visual. E aí eu estava conversando com a minha noiva, falando para ela: há uma grande diferença, pastor, daqueles que nascem com uma deficiência visual e daqueles que já nascem sem a cegueira visual, nascem sem o globo visual da vista, e daqueles que já têm uma cegueira por tomarem um tombo e chegar a ofender, a ter um derrame das suas retinas dos olhos. A pessoa vai andando, para a nossa visão, a gente vê que a pessoa enxerga, mas ela não enxerga. Foi um derrame ou um acidente que ele teve, ou cataratas. Quando tem excesso de cataratas, aí tem aquela cegueira visual. Mas esse homem não. Ele nasceu sem a visão. Uma pessoa que é nascido de uma cegueira, já desde pequeno, nós vemos muito bem que não tem a sua retina, passa aqui, é bem fundo, não tem. E este homem, ela simplesmente não tinha. E os discípulos de Jesus, e os fariseus, e os saduceus, ficavam ao redor de Jesus para pegar ele no percalço da discussão ou do discurso. Mas Jesus, ele gostava do tumulto. Aleluia! Eita, papai! Glória! Ele gostava do debate. Sabe por que ele gostava do debate? Porque ele era sábio. Glória! Ele era sábio. E o homem sábio, todo mundo procurava ele. Aleluia! Ninguém vai procurar, vai atrás do jumento, porque o jumento é vagaroso. Mas um cavalo asalão, que corre, bonito,
Mas Jesus virou e falou assim: nem ele, nem ele, nem seus pais. Mas aí o texto diz de uma seguinte forma: para que a glória de Deus fosse manifestado sobre a glória dele. Aleluia. Quer ver uma coisa muito importante que eu vou falar para cada um dos irmãos? Olha para um assento de cadeira. Pode ser simples, pastor, né? Pode ser simples, mas o preço que tem uma cadeira dessa, que assentamos com o preço de sangue. Meu Deus. Por que, pregador? O preço de sangue é um preço que não tem moeda e nem notas, euros, dólares e real que pague por esta cadeira, que faz você, eu, assentar nesta cadeira e ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. É uma cadeira simples, É. Meu mas Deus. outrora não dava valor. Não dava valor e achava que ser crente era coisinha boba. Achava que ser crente era algo careta. Ser crente era ser bobo. E tinha muitas coisas que eu fazia piada de crente, porque não dava valor o preço de uma cadeira que foi oposta numa congregação dos santos para sentar Aleluia. e ouvir a voz de Deus. Glória. Agora, só quem ouve a voz de Deus que tem um ouvido aguçado espiritual. Quando Jesus falou isto, ele simplesmente, no versículo que nós lemos, é necessário que façamos as obras daqueles que me enviou, enquanto é dia. Enquanto é dia. Aleluia. Porque Jesus, João relatando este fato, a gente vai para o primeiro capítulo de João, e aí eu observei muito bem que ele, João, expressando que no princípio ele era o Verbo, Glória. e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, que coisa tremenda. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. Mas mais à frente diz assim: e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram todas feitas por intermédio dele. Glória. É. Olha que coisa maravilhosa, hein? Se eu estou aqui, simples servo do Senhor, mensageiro, ou posso dizer garçom, Aleluia. ou posso dizer profeta, ou posso dizer apenas um entregador de mensagem. Amém. Mas a mensagem não é minha, Aleluia. mas a mensagem é dele. Apenas somos simples fato de um vaso que foi cantado, louvado aqui com exatidão. Uma coisa que todas as minhas orações eu oro da seguinte forma: Senhor, eu oro pela minha mão, eu oro pelos meus olhos, Aleluia. eu oro pela minha mente, eu oro pelo meu coração, eu oro pelos meus pés.
usar os meus pés, para que eu venha ter sabedoria para usar as minhas mãos, para que eu venha ter a minha mente voltada para Ti, para que eu não possa estar vazia, porque mente vazia é oficina do diabo. Deus. Para que eu possa estar com o meu coração, porque o meu coração pode ser enganoso, mas se tiver meu coração cheio de Deus, Glória. eu não vou pecar contra Ti. Aleluia. Então eu sempre oro para que meus pés, as minhas mãos, venham fazer coisas agradáveis a Deus. Aleluia. Porque outrora eu estava onde? Numa escola de samba, com meus pés. Outra hora eu estava com as minhas mãos levantadas e adorando, achando que estava satisfazendo a vontade do meu coração que estava triste. Então, todas as vezes, pela manhã, eu oro desta forma. Então, quando Jesus acabará de falar isto, ele simplesmente cuspiu na terra e fez um lodo. Que coisa, né? Fez um lodo. E desse lodo, ele pegou, untou e passou nos olhos do cego. Quando ele acabar de passar aquele lodo nos olhos do cego, mandou que ele fosse no lago, no poço de Siloé. Vai lá e lava. Aleluia. O cego, ó, Glória. começou a ver tudo. Amém. Aleluia. Ó, Glória a Deus. aí o texto que papai me deu me levou lá em Gênesis, onde tudo começou. Veja bem, para que eu não possa errar na minha interpretação humana, mas que a gente vai estar cheio do Espírito. Aleluia. Porque que Romanos, João capítulo 8, diz assim, ó, 8, capítulo 8, versículo 12, diz assim, ó, 12, de novo lhes me falava, dizendo, eu sou a luz do mundo, Aleluia. quem me segue não andará em trevas, Glória. pelo contrário, terás a luz da vida. Glória. Nós Aleluia. temos a luz da vida, Amém. porque temos a luz principal, a qual nos deu vida, nos deu alegria do Espírito Santo, que nos faz nos alegrar de uma forma, de uma alegria, que o mundo tem alegria, mas não tem uma alegria que nós temos, que é eterna. Estamos sempre constantes numa alegria. Quando eu estava caminhando para a mesquita e passando pelas estradas, e Deus começou a me dar o número 432. Minha vida seja assim, consagrada em teu labor. E eu comecei a cantar os hinos, e me dando um hino atrás do outro. Eu comecei a chorar como criança. Comecei a sentir a presença Glória. de Deus Altíssimo. E comecei a sentir aquele calor, a qual nós estamos sentindo aqui, a qual o pastor também estava sentindo e está sentindo. Este calor não é um calor da temperatura da terra, não é um calor da temperatura
do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Amém. E comecei a falar mistério. Falar línguas estranhas. Que coisa maravilhosa a gente está andando acompanhado com uma pessoa maravilhosa. Amém. Às vezes nós não temos nem como se expressar o que é Jesus para nós. Nós ficamos procurando palavra, às vezes eu fico procurando palavra. Como eu devo se expressar? Como é o meu Senhor para mim? Aí eu falo, Senhor, olha, eu não tenho nem maneira de me declarar palavras para falar para ti, mas uma coisa que eu tenho que falar para ti: eu te amo muito. Aleluia. Eu te amo muito, vou te adorar muito, Glória. porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, Glória. o Senhor é a minha fortaleza. Aleluia, glória a Jesus. Vejam, irmãos, quando Jesus manda aquele cego molhar, lavar no tanque de Siloé, que em hebraico diz o enviado, aí Deus me leva em Gênesis capítulo 2, versículo 7, se não me engano, diz assim, ó: então a terra regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó, e da terra lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aleluia. Viu o que Jesus fez? Mostrou que estava ao seu redor, querendo debater com ele, para que viesse a ter uma grande discussão. Mas aquilo que Jesus estava fazendo, estava ensinando e ao mesmo tempo curando, porque Jesus simplesmente não só queria curar, mas queria dar vida. Glória. Queria ensinar da forma certa, daquilo que, do propósito, do projeto que Deus estava querendo que a humanidade daquela época viesse a reconhecer. E aí ele pega o lobo, esfrega nos olhos do cego, para que a glória do Pai viesse ser manifestada sobre a vida dele, e todos viessem a contemplar a glória de Deus sobre a vida daquele homem. Olha só que coisa maravilhosa. Aí quando todos vieram a observar, aí começa a indagação: é aquele homem que estava mendigando? Olha aí. Ei, não era aquele cachaceiro que andava para lá e para cá? Fazia a família passar vergonha? Não era aquele drogado que ficava indo lá e cá, pedindo uma moeda aqui, outra moeda ali, para inteirar, para que viesse usufruir da maldita cocaína? E agora? Está tudo arrumadinho. Aleluia. O que é que houve com ele? Glória. Deus, aleluia. Eu me lembro quando me converti, e acreditava que eu só vivi com curriola de maconheiro, só vivi com curriola de cachaceiro. E quando eu me converti,
quase 40 anos atrás, os colegas falavam para mim, não dou nem uma semana, ele vai voltar. Hein? Não dou nem uma semana. Aí passasse uma semana, não dou nem um mês, ele vai voltar a jogar bola com a gente. Eu gostava de bola. Chegava no campo, digamos depois de lá para as 2 horas da tarde, saia de lá quase 8 horas da noite, quase fechando o campo. Às vezes chegava de manhã, dia de domingo, saia de lá tardando. Então essa era a minha rotina. E a minha preocupação, que se eu aceitasse Jesus, as pessoas iam fazer chacota de mim. Por que fazer chacota de mim? E era uma coisa que eu tinha prestígio entre os colegas. Então, para mim, eu achava um absurdo de eu chegar, e na época tinha muita exigência de terra, precisava ser obreiro, nem diácono, simplesmente ser membro, tinha que usar o terninho. Hoje não, hoje esses protocolos foi acabando aos poucos. Então para mim foi muito difícil, eu ser crente, não, que isso. Então quando eu vi um crente me convidando, eu saía de perto, não dava nem confiança. Tinha um pastor, onde eu morava, coitado, eu achava que ele passava uma vergonha, porque eu falava para ele assim, eu não como carne de porco. Era um pejorativo pesado que eu usava com o irmão. E justamente porque ele passou vergonha, Deus exaltou ele. Sabe por quê, irmãos? Porque quando foi um grande dia, Deus tinha feito um grande milagre dentro da minha casa sem ser crente. E quando Deus fez um grande milagre e eu vi com meus olhos, houve uma guerra espiritual, que eu vi, eu presenciei. Eu não preciso contar experiência de ninguém, porque eu tenho a minha própria. Aleluia! E quando eu cheguei na minha casa, a minha filha, que hoje tem quase 40 anos, ela estava da cor dessa cadeira, os lábios roxos, quase morrendo. E aí, a minha companheira, que eu era companheira, ela era minha companheira, eu não era casado, ela virou e falou assim: olha, nossa filha está morrendo. Eu fui em busca de socorro. Socorro. Só vi uma filha quase morrendo. Só entrei em pânico. Não dava tempo de ir ao hospital. Não dava tempo. Se eu fosse para o hospital, certamente ela ia morrer. Por quê? Porque a guerra era espiritual. Aleluia! E só Deus podia entrar na guerra comigo. Aleluia. E fui em busca de socorro. Cheguei na casa da minha irmã, pastor. Ela era da igreja wesleyana. Cheguei lá na casa dela, irmã, vamos na minha casa orar pela minha filha. Aí, ela: não vou não. Por que, irmã? Não vou não. Aí saiu cheio de cordão de patuá. Eu vou lá rezar para a filha. Às vezes esse testemunho está dando na cabeça de muita gente. Dá. Mulher toda de branco, cabeça raspada, turbante aqui, cheio de patuá.
Eu já estava na minha mente assim, o diabo colocou na minha mente. Se ela não levantar sua filha, tu mata ela. Vai sair 2 caixão, um pequeno e um grande. E eu tinha um facão, desse tamanho o facão. Falei, vou lamber todo mundo, não quero nem saber. Até a mulher vai de vaga. Aí ela foi lá, abre as pernas, abriu. E eu já, cheio de ódio no coração. Entrou aqui, nada. Entrou aqui, nada. Aí na terceira vez, quando entrou aqui, parecia que tinha um portal debaixo da minha perna. A menina salvou assim. Aleluia. Dá glória agora, tá, gente? Glória a Deus, aleluia. Dá glória depois que eu falar. Não falei da guerra espiritual? Não falei? Não falei da guerra espiritual? Não falei da guerra espiritual? Falei da guerra espiritual. Olho nu, eu vi. Ninguém me mandou não, já assim, ó. Pum! Na minha esquerda desceu. Ó. Aleluia. Você vai deitar para mim, porque eu curei sua filha. Aí, ó, o Espírito de Deus, desceu aqui do meu lado e falava assim, meu servo, meu servo, sabe o que é isso? Meu filho, olha só, meu filho, meu amigo. Lembra como se fosse hoje. Ele não tem poder para curar. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Volta. Porque este milagre. Aleluia. Aleluia. O diabo engana. Mas Jesus não. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Chamado Meque. Glória a Deus. Aí, ó. Eu peguei. A menina foi embora. Minha filha voltou, comeu. Outro dia de manhã eu fui fazer um biscate, eu vivi de biscate. Quando eu cheguei, estou subindo o morro. A igreja era uma igreja humildezinha, tipo um barraco de madeira. E aí eu subi lá o morro, meio chapadão, já tinha ganhado um dinheirinho. Olha, de repente, do nada, porque quando você faz uma promessa com Deus, você pode esquecer, mas Deus não esquece. Aleluia. Deus não esquece da promessa que Aleluia. Ele fez com ele. Amém. Do nada eu vi aqui assim, ó, uma mão grande, fez assim, ó. Cai lá dentro da igreja, tudo já acabando. Do nada, o pastor levantou a igreja, vamos orar para ir para casa. Eu fui lá na frente. Sabe quando fura uma bolsa d'água? Bolsa artesiana, né? Água vai com meus olhos. Furou uma bolsa d'água. Chorava sem parar, não conseguia. Quando eu consegui falar, eu estava com o peito já. Olha, de tanta glória que Deus me encheu. Aleluia. Quando eu consegui respirar, o pastor, meu filho, o que tu quer? Eu falei, eu quero Deus. Aleluia. Eu quero Jesus. Porque Ele fez um milagre. E o milagre que Ele fez, ninguém pode fazer. Aleluia. Aí, fiz uma confissão de fé. Confissão de fé. Os cultos mais
irmão me perdoa, tá, irmãos? O que eu vou falar é uma coisa que é verdade. Tem congresso de igreja, a igreja lota. Escola dominical, igreja vazia. Culto de ensinamento, igreja vazia. Culto de libertação, mais ou menos. O pastor acabou o poço aqui. Aleluia. E aí, ó. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Uma semana de crente. Culto de ensinamento. Culto de ensinamento. Batizado com o Espírito Santo. Glória. Aleluia. Não precisei de ir avivamento. Oba. Eu sozinho, batizado com o Espírito Santo. Pastor, ele pulou de alegria quando me viu sendo batizado com o Espírito Santo. Então o milagre que Jesus faz nos dias de hoje é um milagre, é um grande milagre, quando a alma se rende aos pés do Senhor e reconhece que Jesus é o Senhor da vida dela. Glória. Olha a vida dele. É o simples fato. Agora, para ter intimidade com Deus, tem que se abster de muita coisa. Fechar a boca. Fechar a boca. E ó, limpar a mente. Limpar a mente. Limpar os olhos. Opa, estou olhando uma direção, aquela direção está meio desagradável, eu tiro. Quer ver a doença que eu tinha de mão? Não podia ver uma moedinha em cima da geladeira da mamãe. Aí era uma doença miserável. Não podia ver nenhum dinheiro, até a aliança da minha mãe cansou na minha mão. Até a aliança da velha, cara. Dançou na minha mão, essa mãozinha aqui, ó, pecadora. O que Jesus fala, hein? Arranca ela. Esses pezinhos aqui, ó, e há muito papagode, terreiro de macumba, comer essa boca aqui, ó, que eu oro pela minha boca. Era o dicionário do cão. Não podia pisar no meu pé, que eu era briguento, magrelo desse jeito. E conseguia bater. Sabe por quê? Eu tinha um troço em mim, que o cara batia, eu me sentia dor. Eu batia pra cima do cara, podia ser o tamanho que for. Ainda falava pro cara assim, ó, vai ter que me matar, meu irmão. Porque, ó, vai ficar ruim pro teu lado, hein? A gente vai ficar aqui até o dia todo, brigando. E a mãozada comia. Por quê? Isso é o diabo. O diabo ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Então, irmãos, se nós estamos aqui, é porque a glória de Deus se manifestou sobre as nossas vidas. Aleluia. Quer um milagre maior? Está aqui. Quer um milagre maior? Ali, ó. Aleluia. Quer um milagre maior? Ali. Olha o milagre ali, ó. Maior milagre que Jesus já fez. E anda fazendo muito mais. Quem nunca experimentou as coisas mundanas aqui, ó, levanta a mão. Aí, ó. Esse é o maior milagre. Aleluia. Esse aqui é o maior milagre. Que nunca pisou no Egito, sempre ficou dentro de Jerusalém. Aleluia. Quer ver uma coisa? Um jovem queria um milagre. Queria ser um funcionário da Petrobras. Aí ele chegou para o pastor e falou, ó, vou fazer uma prova. Se eu passar, meu salário, meu dízimo, vai ser bom para o senhor. Aí o pastor, meu filho, não é pelo dízimo, não.
você. Então ores por mim para que eu passe a prova. Aí preste atenção. Aí ele pegou, o pastor começou a orar por ele a noite toda. Gastou o joelho, tadinho do velho. Estava orando pelo camarada que foi fazer a prova lá na Petrobras, no centro da cidade. Aí recebeu o resultado. O que aconteceu? Não passou. Aí ele foi para o pastor, ele estava lá, pastor. O que houve, pastor? O senhor orou por mim? Eu falei, orei, meu filho. Eu comecei às meia-noite, acabei 5 horas da manhã, levantei, entreguei meu jejum, fiz minha ceia, voltei para dormir e descansar, para que minha mente viesse ficar descansada. Pois bem, pastor, eu não passei. Aí o pastor virou e falou para ele, posso te fazer uma pergunta? Ele, pode, pastor. Você estudou? A falta de conhecimento é uma coisa muito grave no meio do povo. Quando eu falo no meio do povo, eu generalizo geral. Porque por falta de conhecimento, o povo erra. Erra. Hoje em dia, tem muitas pessoas aí que às vezes não fazem teologia, não entram numa sala de aula, não vai numa escola dominical. Sabe por quê? Aí quer debulhar uma coisa que não tem. Né, pastor? Verdade. Hein? Quer debulhar uma coisa que não tem. Meu vovô, meu falecido avô, era analfabeto de pai e mãe. Aí um belo dia ele tinha muitos gados. Eu estava olhando o boi. Aí o pequenininho, eu falo, por que aquele boi ali, aquela vaca, só vive comendo? Eu falei, meu filho, ele está debulhando aquilo que ele guardou. Aquilo que ele guardou, ele está debulhando, está comendo. Aleluia. Aí eu peguei, ó, pega essa aí, ó. Aí eu peguei esse mistério que meu avô, há anos atrás, falou comigo. Como é que nós podemos debulhar aquilo que a gente não tem? Hein? Como é que a gente pode debulhar aquilo que Deus dá, mar de preciosidade, para a gente que está aqui dentro deste livros sagrados? Se a gente não tem, se a gente não passa por ele, só passa quando vem para a igreja, só passa quando a gente lembra dela, fica lá no armário. Mas hoje é dia de eu pegar, porque eu vou no culto de domingo, culto de adoração. Hoje eu vou pegar porque é consagração. Vou pegar. Hoje eu vou pegar porque hoje o pastor vai dar um ensinamento. Eu quero estar por dentro daquilo que ele falou. Porque coisa maravilhosa, irmãos. Se o nosso pastor, que eu também tenho um pastor, ele é muito inteligente, eu vou ficar com ele, eu vou perturbar ele. Aleluia. Vou perguntar a ele, para que isso, para que aquilo. Eu tinha um pastor que ele falava assim, rapaz, mas toda hora você me pergunta. Eu falei, pastor, eu quero saber. Eu quero saber. Por que Jesus, pastor? Aí eu falei, porque Jesus, quando ele falou nos discípulos que é difícil um rico passar no fundo de uma agulha. Fala para mim, pastor. Eu falei, rapaz, tu é chato. Mas eu quero saber, pastor, porque o dia que eu pregar,
Aí ele virou e falou assim: meu filho, olha, quando Jesus ele fala fundo da agulha, né? Porque é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Existia uma forquilha em Jerusalém que chamava, era um beco estreitinho, e o camelo não conseguia passar de jeito nenhum. Então, quando ele jogou essa frase, ele falou: é muito difícil passar no fundo de uma agulha. Um camelo é mais fácil passar do que o rico entrar no reino do céu. Porque o rico, ele tem um coração duro. Ele tem tudo. Tem propriedades. Tem propriedade de mansões de veraneio para passar seu final de semana. Vai para a Europa, passar as férias com a família. Então ele tem tudo. Tem seus carros importados. Tem uns que tem aviões, helicóptero. Por isso que é difícil. Aí Jesus, aí Pedro, né? Pedro, que era sanguíneo forte que nem o meu, poxa, nós largamos tudo para te seguir. Mas irmão, Aleluia! pega essa receita, viu? É melhor você aturar Pedro do que Judas. Tá? Verdade, tá, irmãos? Porque Pedro era malandro, Judas era malandro. Judas tinha uma palavra macia que arrancava até a última moeda dos judeus para ofertar, porque ele queria, ó. Então ele tinha uma palavra muito bonita, era um filósofo, filosofava muito, e ela tinha uma palavra muito macia, uma voz bonita. Mas Pedro não. Pedro era: já comeu, sai da lá, irmão. Pegava na espada. Ajuda não. Então Pedro explodia, mas frações de segundo ele estava aqui passando. Então, irmãos, terminando esse texto, o povo ficou impactado, ficaram atônitos. Por quê? Como é que pode? O camarada nasceu sem retina nos olhos e de repente apareceu os olhos castanhos no rosto dele. A roupa já não era mais velha, era uma roupa nova. Aleluia! Porque quando Jesus ele toca, a nossa maneira de viver é totalmente diferente. Glória! Roupa nova, perfuminho, andando bem vestido, bem arrumadinho. É dessa forma que Deus quer. Da forma, das condições que nós temos para andar, né? Nós não podemos, eu alcanço aqui, mas tem irmãos que não alcançam aqui, vai alcançar aqui. Então, nas condições que nós alcançamos, nós andamos, porque também pode ser uma coisa, já finalizando, né? Com roupa bonita, perfume caro, relógio caro, e nós vamos mostrar a nossa humildade. A humildade vem aqui de dentro. Aleluia! Aqui de dentro. Todos concordam contigo? Digo amém. Amém. Permissão do pastor, vamos se colocar de pé. Eu não vou fazer um apelo porque eu vejo que aqui a maioria, Aleluia! 100% é Jesus.